Bom dia, aqui é o professor Aécio Flávio Lemos para lhes dar um feedback do mercado ontem no mundo todo e estimativas ou probabilidades em função das informações do que possa eventualmente ocorrer hoje, embora o mercado seja extremamente volátil. Por favor, se inscreva em nossos vídeos de maneira com que nossas estatísticas reflitam mais a realidade, de vez que nós temos mais abordagem aos vídeos, visualizações dos vídeos, do que pessoal inscrito. Nas suas dúvidas, por favor, use o nosso e-mail previsioneseconômicas@gmail.com e no site www.previsioneseconomicas.com.br você encontra nossos vídeos e informações diversas, inclusive algumas oportunidades de trabalho. O mercado asiático fechou basicamente em baixa, algumas bem fortes como a Hang Seng. A única que fechou em alta ontem foi o Nifty 50. Já na Europa, baixa em todas as bolsas, exceto o Reino Unido com uma leve alta. Nos Estados Unidos, todas as bolsas em baixa e uma forte baixa do Dow Jones. Brasil, bomba atômica no mercado, baixa muito forte. O petróleo do tipo Brent fechou ontem a 69,10. O dólar fechou a 5,27. O euro a 6,17. Os metais: alumínio 2.605,50, o chumbo 2.315, o cobre 4,32, o estanho 35.692,50, o níquel 19.547,50, o ouro com uma leve baixa em 1.789,80, o paládio 2.598, a platina 1.021,10, a prata 23,79 e o zinco 3.028,75 centavos. As commodities basicamente em baixa também, todas em baixa hoje, com exceção do açúcar. Olá, iniciamos nossos comentários hoje com uma notícia muito boa para você que é acionista da Cosan, essa grande multinacional associada à Shell. Ela teve um resultado espetacular no segundo trimestre de 21. Ela lucrou 942 milhões de reais nesse trimestre, com um crescimento de 9 vezes em um ano. Ou seja, a empresa bateu o recorde nesse trimestre, com um crescimento mais de 9 vezes ante o resultado de igual período em 2020, que foi de 101 milhões de lucro no mesmo período. Então, veja bem, dou os parabéns a você, acionista da Cosan. As ações, embora estejam um pouquinho deprimidas atualmente em função das tempestades políticas no mercado, mas esse papel deverá valorizar, como sempre valorizou, há anos sempre valorizou, mas vai voltar à sua carga total. Outra informação para quem tem ações do Banco Inter: o Banco Inter teve um lucro de 18 milhões no segundo trimestre, aumentou 580% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A Eletrobras, você que é acionista também da Eletrobras, teve um lucro trimestral de 2,5 bilhões, aumentou 366% em relação ao ano anterior. Estamos vendo resultados realmente muito bons. A Copel, outra que pode estar na sua carteira, Companhia Paranaense de Energia, registrou um lucro líquido de 950 milhões. Essa, todavia, teve um recuo de 40% em relação ao mesmo período de 2020. Ou seja, a Copel teve o seu lucro diminuído em relação ao mesmo período no ano passado.
A Equatorial, outra empresa que você talvez tenha ações, isso é na área energética, teve um lucro de 510 milhões, com alta de 25% em relação ao ano anterior. A D1000, que controla a rede de drogaria Drogas Mil, Farmalife, Rosário e Tamoio, no Rio, Brasília, Tocantins e Mato Grosso, fechou o segundo trimestre com prejuízo de 2,9 milhões, queda de 78% na base anual. É engraçado, né? Um país com gente tão doente, remédios tão caros, teve uma atuação negativa em termos de resultado. Já a Profarma teve um lucro líquido de 33 milhões, revertendo o prejuízo de 4,4 no mesmo período do ano passado. Então veja bem, a Profarma e a D1000 trocaram as suas posições. A Enalta, a companhia, fechou o trimestre com lucro líquido de 635 milhões, alta de 464. Sorte sua com as suas ações da Enalta. E a Eucatex teve um salto de 860% no seu resultado no segundo trimestre. Ela registrou um lucro líquido de 167 milhões de reais. O que puxou principalmente a Eucatex foi o segmento de madeira. A Guararapes, dona da Riachuelo, lucrou 46,1 milhões no segundo trimestre desse ano, já revertendo o prejuízo de 296 milhões no mesmo período do ano passado. A Hapvida registrou um lucro líquido atribuído aos controladores de 104 milhões no segundo trimestre, queda de 62% em relação ao mesmo período. Aliás, entre as companhias de seguro-saúde, essa é uma das que eu coloco algumas dúvidas sobre a qualidade do atendimento. A Helbor reverteu o prejuízo líquido de 20,3 milhões do segundo trimestre do ano passado e registrou um lucro líquido de 30 milhões agora. Então veja bem, lucro agora de 30, menos o prejuízo de 20, um superávit ainda de 10. A Yoship Maxion, companhia, registrou um lucro de 214 milhões no segundo trimestre, revertendo um prejuízo de 352 do ano passado. Quer dizer, as suas ações agora valorizam muito. Boa sorte sua. A Localweb, empresa de tecnologia, registrou um lucro líquido de 3,5 milhões, queda de 31% em base anual. A MouraDB, a empresa, reverteu o prejuízo líquido de 95 milhões no segundo trimestre de 2020 e obteve um lucro de 28 milhões. Então, a receita líquida cresceu 167. A MRV teve um lucro superior a 86% no segundo trimestre na comparação anual. E é interessante porque o material de construção subiu demais. E mesmo assim, ela teve um rendimento de 203 milhões, ou seja, cresceu 86%. O pessoal deve ter investido muito na Casa Popular, a questão do negócio deles. A RNI Negócios Imobiliários registrou um lucro atribuível aos acionistas de 1,3 milhão no segundo semestre, revertendo um prejuízo de 6 milhões no mesmo período no ano anterior. E, finalmente, a Sul América teve um recuo do lucro de 92,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, você faz a conta agora, quanto a mais valorizou o seu patrimônio, boa sorte, bons negócios, prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Bom trabalho.